Bom dia, irmãos, irmãs, mais irmãs do que irmãos, né? Essa sempre é a característica da igreja presbiteriana, sempre, né? As nossas irmãs sempre presentes, e nós louvamos a Deus pela vida de todos e de todas, em nome de Jesus. Nós vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, então você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 5, e nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, seja pelo nosso Facebook ou pelo YouTube, o canal da nossa igreja também, você, por favor, abra a sua Bíblia aí na sua casa, para que possamos juntos dar sequência nesse estudo da palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 5. Então você vai abrir a sua Bíblia nesse texto, e hoje nós vamos estudar todo o capítulo. É um capítulo relativamente pequeno, né? Um capítulo composto por 13 versículos somente, e nós vamos fazer uma reflexão e tirar algumas lições preciosas para a nossa vida nesse texto. Só lembrando, irmãos e irmãs, que na semana passada, se você nos acompanhou, seja presencialmente ou online, nós não estudamos a carta de Paulo aos Coríntios. Foi o nosso primeiro encontro presencial, né? Foi a marca da volta, primeira vez que nós voltamos a nos reunir desde o dia 22 de março. Então, era importante nós trabalharmos, né, um ponto que eu achei muito necessário, e quem esteve conosco viu que eu chamei a nossa atenção para nós ouvirmos aquilo que Jesus tem a nos dizer. Basicamente isso, uma reflexão em Mateus capítulo 17. Agora nós retornaremos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos estudar o capítulo 5. Então eu quero ler com você, peço que você acompanhe, e por favor, não feche a sua Bíblia em nenhuma hipótese. Então Paulo escreveu aos Coríntios assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Irmãos, é interessante, eu estava estudando esse capítulo, e uma coisa que veio à minha mente, ao tentar entender melhor o que Paulo está ensinando aqui, é que nós podemos olhar para a carta de Coríntios, aos Coríntios, e aprender de duas formas. Quando você olha para essa carta, você olha para aquilo que Paulo escreveu para essa igreja, e nós vamos ver que essa é uma
essa carta está com o nome de 1 Coríntios para nós, mas ela é a segunda. Uai, pastor, e a primeira? Se perdeu no tempo. Deus não quis que ela fosse registrada. Mas existe uma carta antes dessa. E você vai ver que, por exemplo, no versículo 9, ele diz isso. Já em carta vos escrevi. Qual carta? Se a outra é a segunda. Então, existiu uma carta antes dessa. Existiu uma comunicação antes dessa carta. E nessas cartas, e nessa comunicação, nós podemos aprender como viver, com as lições que Paulo ensina, com os exemplos que ele dá, e nós podemos aprender como não viver. E aprender como não viver, na maioria das vezes, no caso da carta de Paulo aos Coríntios, está registrado aos erros e problemas que Paulo trata na carta. Quando nós vamos ver Paulo tratando de questões aos Coríntios, na maioria das vezes nós vamos ver exemplos de como nós não devemos viver. E quando nós ouviremos Paulo dando ensinamentos e trazendo a sua orientação para essa igreja, em grande parte, logicamente, nós aprenderemos como viver. Especialmente nesse capítulo que Paulo trata de um problema escandaloso, assim, um problema que igreja nenhuma, em dia nenhum, em ano nenhum, em momento nenhum da história, gostaria que existisse no seio da sua igreja. Então é interessante você ver que Paulo ele usa uma linguagem de assombro, uma linguagem de alguém que está chocado com o que está acontecendo, de alguém que recebe informação dos da casa de Cloé. Se você voltar um pouquinho, você vai ver, se não me engano, no capítulo 1, no versículo 11, os irmãos da casa de Cloé, da família de Cloé, se encontraram com Paulo em alguma circunstância que nós não sabemos, e esses irmãos compartilharam com Paulo algumas dificuldades que a igreja estava vivendo. Paulo era um dos líderes plantadores daquela igreja, começou aquele trabalho. Então eles falam com Paulo e Paulo escreve uma carta. Olha, eu ouvi dos da casa de Cloé que vocês estão tendo esses problemas. E o problema do capítulo 5 é um dos problemas que o apóstolo Paulo toma ciência por parte dos irmãos da casa de Cloé. E ele fica chocado. Ele fica chocado por duas coisas. Primeiro, pela gravidade do problema que está acontecendo dentro da igreja. E ele fica chocado pela postura da igreja. Em alguns momentos nós vamos ver o seguinte, que a gente não sabe se o que mais choca Paulo é o problema, que a gente vai ver qual que é, você já deve ter percebido, ou se era a postura da igreja diante do problema. Em alguns momentos vai dar a entender que Paulo está mais assustado com a postura que a igreja tem diante do problema que está lá dentro, né, acontecendo, do que com o problema em si. Parece que Paulo vê, tipo assim, a reação deles ao problema é mais grave do que o problema. Então nós vamos ver tudo isso no estudo, e por exemplo, nos versículos de 1 a 2, Paulo ele está falando sobre algo que aqueles irmãos deveriam fazer e não estão fazendo, que é lamentar o pecado. Os versículos 1 e 2, o que a gente aprende é que aqueles irmãos deveriam lamentar aquele pecado, só que eles não estão lamentando, e tudo indica que eles estão se gabando pelo que está acontecendo. O choque do apóstolo Paulo é por causa do problema e é por causa da reação da igreja. Qual que é o problema? É um problema com imoralidade. O versículo 1 diz, e ele fala, é uma imoralidade tão complicada, que nem mesmo entre os não crentes a gente observa isso. Lembre de um detalhe, a cidade de Corinto, deixa eu tentar ilustrar para você aqui. Imagina você pega o GV Folia e junta com o Carnaval de Salvador e mais o Carnaval das escolas de samba no Rio de Janeiro. Aí imagina uma cidade que tem aquele nível de promiscuidade, de perversidade, que trata o sexo de maneira, nesses moldes que eu acho que eu consegui ilustrar para você. A cidade de Corinto era pior. Então, olha o que Paulo está dizendo. Olha, mesmo a nossa cidade sendo tão perversa e tão imoral, vocês estão fechando os olhos para uma imoralidade que nem lá no meio do povo não crente tem. É isso que ele fala no versículo 1. Nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, tinha um enteado que estava mantendo um relacionamento sexual com a sua madrasta.
E não, no escrito de Paulo, ele não está dizendo de algo que aconteceu momentaneamente uma vez. Ele vem mantendo, é algo que está acontecendo há um tempo, e é algo que tem tomado um tom de publicidade. Não é algo que aconteceu assim, uma vez alguém disse, não. É algo notório, é algo público. E o texto não nos diz se essa mulher é uma mulher que é da igreja. Provavelmente não, porque Paulo se dirige, no que diz respeito às propostas de disciplina, ao filho, ao menino. Você vai ver à frente. Então a gente não sabe se essa mulher era membro da igreja de Corinto ou não. A grande suspeita é que não é, porque a disciplina que Paulo propõe é para o menino, é para outra parte nesse processo, e não para a mulher com quem esse rapaz estava mantendo uma relação sexual. E aí o versículo 2, que talvez seja o que mais assombre Paulo e que nos assombre também. Olha que interessante, ele fala, e contudo, ou seja, mesmo vocês vivendo um problema tão grave, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do meio de quem tamanho ultraje praticou. É interessante que tanto o problema quanto a reação, como eu acabei de dizer, assustam Paulo. Falou assim, olha, vocês têm um problema grave aí dentro da igreja de vocês. E você sabe o que me assusta tanto quanto o problema? Que em vez de lamentar, chorar, em vez de a gente presenciar a igreja num clima de velório, de tamanha tristeza, vocês estão batendo no peito e estão contando vantagem. Para a gente perceber a gravidade desse problema. Andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar. Andaste vós vaidosos, andaste vós, me falta outra palavra aqui, mas, a soberba de serem uma igreja cheia de dons, uma igreja que recebeu vários dons e talentos da parte de Deus. Paulo diz isso logo no capítulo 1, na abertura da carta. E esses irmãos, então, se ensoberbecem por aquilo que têm, mas fecham os olhos por um problema que eles deveriam resolver e que não resolviam. Um detalhe, imagina você, a cidade com aquele tom de imoralidade que eu tentei pintar aqui para a gente. E é nessa cidade, e são essas pessoas que começam a se converter ao Evangelho. E depois que essas pessoas se convertem, elas vão para dentro da igreja. Só que elas vão para dentro da igreja tendo que compreender que aquele nível de imoralidade, aquela maneira de tratar a sexualidade, tinha que ser abandonada. E eles tinham que ir agora para dentro da igreja e, à luz do Evangelho, irem abandonando esses procedimentos. Então, era um problema que eles lidavam com ele. Era um problema que a igreja lidava com isso. Então, Paulo está dizendo, olha, a gente precisa tratar isso. Eles vêm lá de fora desse jeito. Mas nem entre eles toleram o que a gente está tolerando. Então a gente precisa, em vez de se ensoberbecer, a gente precisa lamentar e a gente precisa tirar do meio, a gente vai entender o que significa isso mais à frente. Só um detalhe, irmãos, talvez para nós, se a gente não estudar o texto com esses detalhes, você lê essa carta e pensa assim, gente, como que um jovem pode fazer tamanha besteira? Paulo está falando assim, não, como que pode aquela igreja se sentir orgulhosa, mesmo tendo esse pecado no meio dela? Percebe que talvez o que para a gente seria o foco da lamentação, para Paulo é um foco de lamentação, mas Paulo lamenta o fato de ter esse tipo de problema, mas lamenta também a inércia, a falta de ação da igreja em tratar aquela questão. Paulo está dizendo, apesar de vocês terem um pecado grave, de incesto no meio de vocês, um pecado que é condenado pela lei de Moisés, vocês estão olhando para as pessoas com um ar de superioridade, vocês estão olhando para as pessoas com um ar de soberba. Aí é como se Paulo perguntasse, que direito vocês têm de serem soberbos e orgulhosos, sendo que tem um pecado acontecendo dentro daí da igreja e vocês não fazem nada a respeito. E sabe o que Paulo está falando? Eles olhavam com ar de soberba para o próprio apóstolo Paulo. Se você acompanhou os estudos, especialmente do capítulo 3 e 4, nós vimos muito como que era a postura de um grupo da igreja com relação ao apóstolo. Aí Paulo está dizendo, mas espera aí, vocês são soberbos com relação a mim, vocês são os espirituais e eu sou inferior a vocês, e vocês são soberbos a esse ponto, tendo esse problema dentro da igreja?
e vocês não lamentam por aquilo que está acontecendo. Então, é interessante Paulo já começar nos chamando a atenção para isso. Por quê? Pode ser que, eu vou trocar o pode ser, porque eu estou aumentando uma possibilidade. Assim, eu dou quase 100% de certeza que em nós não tenha pecados tão graves quanto esse, tão complicados como esse. Mas todos nós temos pecados que precisam de tratamento. E a pergunta para nós, hoje, nos nossos dias, nós lamentamos ou nos orgulhamos dos pecados contra os quais lutamos? Essa é a aplicação desse primeiro ponto. Porque qual que é a preocupação de Paulo? A igreja não lamentar, a igreja ser orgulhosa. Aqueles irmãos não terem um sentimento de tristeza, de profundo pesar. Esse lamento, essa palavrinha, para você ter uma imagem, imagina, vou tomar a liberdade aqui de trazer à memória uma experiência que a igreja já teve, quando os familiares da Isaura faleceram, que o velório foi feito aqui. Imagina aquele grau de tristeza e de lamento. Essa é a força dessa palavra. Paulo está dizendo, vocês tinham que estar arrasados, como se vocês estivessem num velório da mais profunda tristeza. Vocês estão soberbos, vocês estão vaidosos, a igreja de Corinto, tá? Então, guardando essa ilustração, como nós tratamos com os pecados contra os quais lutamos? Gente, é um fato. Você pode não abrir o jogo, você pode guardar essa luta para si, você pode compartilhar essa luta com poucas pessoas, e é natural, nós não colocamos um holofote e saímos gritando ao mundo os pecados contra os quais lutamos. Mas um fato cada um de nós aqui, os irmãos que nos acompanham em casa. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer não é se a gente luta contra alguns pecados, qual a nossa postura? A gente tem orgulho de cultivar esses pecados ou a gente lamenta? Lembra do lamento, grau de tristeza, profundo pesar, sofrimento, tristeza mesmo. Porque essa é a crise de Paulo. E a gente corre o risco de mudar o nome de pecado, para alguma outra coisa, e a gente se envaidecer por causa do pecado que a gente tem. Não, pastor, porque eu sou assim mesmo, já falei que eu sou assim, sou assado. Em vez de a gente falar com um tom de lamento, a gente fala com um tom de vaidade, a gente fala com um tom de orgulho, com um tom de soberba. E Paulo está batendo justamente nisso, olha, esse pecado aí tem que levar vocês ao lamento. Então, essa é a primeira pergunta que fica para nós, neste ensino de Paulo, quando ele confronta aqueles irmãos, quando ele fala a respeito do pecado daquela igreja que não está sendo lamentado. Antes, é um pecado que é acobertado pela vaidade que aquela igreja tem. Gente, só um detalhe, para você entender, volta aí no capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 4, para você ter uma ideia de que a igreja de Corinto não era qualquer igreja. Ela estava numa cidade onde o comércio era muito forte, então ela estava numa cidade muito importante, e a igreja em si, ela era muito abençoada por Deus, olha aí. Paulo dá graças no versículo 4, versículo 5, em tudo fostes enriquecidos, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado. Olha o versículo 7, de maneira que não falte nenhum dom. Era uma igreja que as pessoas tinham recebido pela graça de Deus vários dons. Tanto é que nós vamos ver no capítulo 12, no capítulo 14, qual o problema que Paulo está tratando? O uso inadequado dos dons. É uma igreja extremamente abençoada por Deus. E por causa disso, surgiram alguns problemas, e um desses problemas é a vaidade dos grupos que tinham dentro da igreja. Um dizia, eu sou de Paulo, um de Apolo, um de Pedro, e tinha um grupo que era o mais espiritual, que falava que era o grupo de Cristo. E eles se achavam superiores, inclusive, a Paulo. Paulo trata isso no capítulo 3 e 4. Essa soberba e essa vaidade está ligado a isso. Está ligado a serem extremamente abençoados, a ter a diversidade dos dons, e a se sentirem tão superiores a Paulo, que essa soberba fechou os olhos daquela igreja para aquele pecado. Então foi justamente essa falha, de não reconhecer a profundidade da pecaminosidade, dessa atitude de soberba, que faz com que Paulo adote medidas tão enérgicas. Nós vimos aí o apóstolo Paulo falar, por exemplo, de tirar do vosso meio. Nós vemos, em nome de Jesus, entregar a Satanás, versículo 5. Percebe? A linguagem que Paulo fala sugere, assim, atitudes corretivas duras,
Mas por que Paulo fala tão duro com aquela igreja? Porque ele considera aquela arrogância, uma arrogância que fecha os olhos para o pecado que estava acontecendo, algo extremamente grave. Então, o que fica de lição para nós, presentes e online? Os pecados contra os quais lutamos nos faz chorar ou celebrar. Quando você se dá conta, você se lembra da sua fragilidade, dos pecados, ou talvez de um pecado específico, em uma área específica da sua vida contra o qual você luta. Isso te entristece profundamente. Lembra da imagem de um velório extremamente triste, de luto? O pecado te leva a essa condição? Ou você em algum momento já chegou até se orgulhar de ter essa característica e esse pecado? É o que a gente tem que pensar, tá bom? Porque é isso que Paulo está tratando com aqueles irmãos. Então, depois de Paulo tratar isso, Paulo sugere o que eles vão fazer. Aí nós vamos olhar do versículo 3 ao versículo 5. Na verdade, né, o restante da carta ele vai trabalhando. Porque quando ele diz no versículo 3 até o versículo 5, que ele, assim, ó, eu já tomei uma decisão. Se vocês quiserem saber a minha opinião, eu estou ausente presencialmente, mas eu estou online com vocês. Eu estou mandando a carta aqui, eu estou presente com vocês, só não estou nessa experiência de contato. Então, nós estamos juntos tratando isso, e eu já tomei uma decisão. Vocês têm que entregar esse rapaz a Satanás, ok? Vocês têm que dar uma direção para isso, vocês precisam resolver essa questão. E o versículo 5 é onde ele explica, explicita, ele coloca diante daquela igreja qual é a sua opinião sobre aquela questão. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo, o que ele está querendo, irmãos, é que alguma medida seja tomada no sentido de corrigir aquele ato pecaminoso na vida daquele irmão, e que isso gerasse uma consequência para a vida da comunidade. Então, o que Paulo está dizendo não é que matem aquele menino, ou que é alguma coisa no sentido assim, de literalmente você entregar ele nas mãos de Satanás, para que Satanás faça... Paulo está usando uma linguagem para descrever assim, no que depender de mim, eu acho que esse rapaz ele tem que sofrer alguma medida corretiva, que o leve ao sofrimento, para que essa atitude pecaminosa, essa atitude carnal dele, seja resolvida, seja destruída, para que a sua postura como servo de Deus, a sua postura como membro do povo de Deus, seja preservada. Então, o que Paulo quer que aconteça? Que aquele irmão seja disciplinado. E que tipo de disciplina? A separação do povo de Deus. Essa história de entregar a Satanás para a destruição da carne, né, tirar do meio daquela igreja o mal, e daqui a pouco ele vai falar de fermento que leveda toda a massa, é justamente isso, separar aquele moço da comunhão da igreja, colocar de lado para que os pecados dele sejam tratados, para que ele trate isso, para que depois, ao abandonar aquela prática, ele volte à comunhão da comunidade. Porque o que Paulo está entendendo? E aqui, irmãos, Paulo ele faz algo que nós que estamos aqui presentes, os irmãos que estão nos acompanhando, e todo cristão precisa pegar. Paulo está considerando por si só um grande sofrimento o ficar fora da comunhão do povo de Deus. O ficar fora, por exemplo, aqui tem essa implicação, ficar fora da comunhão da ceia do Senhor. Essa punição grave que Paulo está dizendo, tem uma relação direta com isso. Se ficar fora da comunhão da igreja, fora da ceia, é uma punição grave, o que em contrapartida isso nos ensina? Que isto é uma bênção preciosa. E que ficar fora dessa bênção é algo muito perigoso. O tom de gravidade de Paulo é porque ele está sugerindo que tirem daquele irmão o que é precioso para o povo de Deus. Essa é a lógica do que Paulo está dizendo. E aí aqui na frente, daqui a pouco, a gente vai ver que não é proibir ele de vir à igreja, mas tem uma relação direta na comunhão que é expressa na ceia. Tem uma relação, assim, quase certa que Paulo está dizendo isso.
Lá na frente, a gente vai ver que Paulo não está mandando as pessoas não conversarem com aquele irmão, nem pararem de se relacionar com ele. Paulo está canalizando tudo para a vida comunitária, ele está escrevendo para a igreja. Então, o que ele está dizendo? Vocês vão afastar esse irmão da comunhão. Mas o que isso significa? Afastar de uma comunhão que é preciosa ao povo de Deus, que é a ceia. Então, se a gente aprende que Paulo está sugerindo uma medida disciplinar, corretiva, ele está sugerindo uma medida que tem que gerar sofrimento naquele jovem. E ele está considerando que essa medida do afastamento da mesa é uma medida que gera sofrimento. Por que, pastor, gera sofrimento? Porque lá atrás, essa comunhão à mesa tinha um sentido e um significado muito maior do que tem para os nossos dias. Nos nossos dias, você se afastar até voluntariamente da ceia é algo que, infelizmente, é comum. Não é normal, não é o ideal, mas muita gente faz de maneira inadvertida e até mesmo equivocada. A pessoa entende errado, não vou participar da ceia, pastor, porque fiz isso, aquilo, e aconteceu aquela situação ou outra. Mas naquele tempo, lá no ano próximo ao ano 70 depois de Cristo, ou até um pouco depois, melhor dizendo, para aqueles irmãos, ficar fora da mesa, era esse sofrimento, era algo grave. Disciplinar a ponto de te afastar desse benefício era algo impensável. É por isso que Paulo trata dessa forma e que isso soa como uma medida dura, para que aquele irmão pudesse corrigir, sofresse por causa daquilo, sentisse falta daquilo, mas isso fosse um instrumento corretivo de Deus na vida dele, uma disciplina pública para um pecado público. Por que Paulo escreve uma carta e coloca na carta isso? Porque o pecado é público. Por que Paulo não tratou isso só com o irmão? Porque não é um pecado privado, no sentido de, isso não tornou público. E isso é um critério muito interessante, que inclusive a nossa igreja, no nosso código de disciplina, trata exclusivamente assim. Que são pecados públicos, notórios, a igreja toda sabe, a sociedade toda sabe. Esse pecado, ele tem que ser tratado, e ele, a sua disciplina tem que ser anunciado publicamente, para que a gente entenda, e para quem está nos acompanhando também entenda direito. Eu não estou falando que a gente, por exemplo, põe uma cadeira aqui, chama o irmão e começa a revirar a vida dele aqui publicamente, não. Existe um conselho, o conselho trata na sua reunião isso, e traz publicamente a decisão da disciplina, é isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, o irmão foi disciplinado por causa disso, e o conselho disciplinou, ou afastou da comunhão, ou está fazendo uma repreensão pública, enfim, e etc, etc. A gente traz a decisão, publicamente. Mas se é um pecado privado, algo que aconteceu lá dentro da casa daquele irmão, não é público, a igreja não sabe, a sociedade não sabe, aí é tratado de maneira privada. Então, por que Paulo trata isso assim, dessa forma? Paulo escreve uma carta, conta isso assim publicamente, porque isso já era algo de conhecimento da parte da igreja. Então, só para que a gente entenda o tom de publicidade da carta, por quê e como que a gente trata isso nos nossos dias. E Paulo, então, prossegue, a gente está no versículo 6 em diante, para a gente prosseguir até o final desse estudo. Paulo, ele fala de como e por que tirar aquele pecado da igreja. Olha aí o versículo 6 em diante. No 6 ele volta ao tema, que eu disse logo de início. O que não é bom no versículo 6? A vossa jactância, a vossa arrogância, a vossa soberba. E olha a imagem que Paulo traz para a cabeça daquela igreja. Fermento e massa. Uma imagem extremamente conhecida, uma imagem que está presente no Antigo Testamento, uma imagem que nos leva para a Páscoa, para os pães asmos, nos leva para a mesa, porque a Páscoa de Jesus foi a ceia, então os cristãos não celebram mais a Páscoa, celebram a ceia. E Paulo traz esse elemento porque, para eles, o fermento e massa, essas analogias, esses elementos, são muito claros. Quando Paulo fala com eles assim, olha, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa,
Está claro na cabeça daqueles irmãos o seguinte: opa, Paulo está dizendo que esse pecado está contaminando toda a igreja. Que o efeito desse pecado, ele não está sobre a vida do rapaz e da mulher que estão cometendo. Isso está contaminando toda a igreja. Isso está infectando toda a igreja. Do mesmo jeito que um pouco de fermento colocado numa massa leveda, altera o processo biológico de toda a massa. Então, é interessante Paulo dizer isso. E Paulo não poupa a igreja de dizer, mais uma vez, a maneira como vocês estão tratando isso não é boa, a vossa jactância não é boa. Então, assim, é como se Paulo dissesse, olha, vocês estão com um pecado grave demais, vocês precisam, vocês precisam se conter um pouco mais, deixar essa arrogância de lado e trabalhar o que está contaminando toda a igreja. Um mal que está trazendo consequência para a vida de toda a igreja. E é por isso, então, que Paulo usa esses elementos, fermento e massa, versículo 7. Lance fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Ele está falando do pecado do menino que tem que ser corrigido. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, olha aí a imagem, o nosso Cordeiro Pascal foi imolado, Cristo, Cordeiro Pascal, Antigo Testamento, Cordeiro que foi morto, sangue nos umbrais da porta, celebração da última Páscoa, pães asmos, pães sem fermento. Porque o fermento, desde o Antigo Testamento, ilustra a presença do pecado no meio do povo de Deus. Então é bom que a gente não perca de vista essas imagens. E aí ele fala no versículo 8, por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, aí ó, pão asmo, da sinceridade e da verdade. Então é interessante que o interesse de Paulo, quando ele usa toda essa figura, é, gente, vocês precisam tomar essa medida, vocês precisam separar esse rapaz. Vocês mantendo essa situação no seio da igreja, não dando nenhum direcionamento, e permanecendo que ele fique, como está, isso está contaminando toda a igreja. Isso é um problema que ele traz consequências na vida de toda a igreja. E ele começa a contaminar, ele começa a colocar em risco a vida de todas as pessoas, não um risco de morte, mas um risco que tem a ver com a santidade, o risco de achar que aquela prática é uma prática que poderia ser cultivada. Lembrem do seguinte, que eu acabei de dizer, a cidade de Corinto, grau de perversidade, de imoralidade da sociedade. Aí o menino se converte e vai para dentro da igreja, vai para o corpo de Cristo, vai para a igreja, comunidade do Espírito. Só que aí, se ele vai para aquela igreja e leva aquela prática imoral, sexual, para a sua vida cristã, e ninguém corrige, qual é a mensagem que está se passando? Pelo menos para quem está fora do povo de Deus. Que aquela prática não tem problema, que é uma prática que não precisa ser abandonada, que aquela prática é aprovada pelo cristianismo, pela fé que aquele garoto abraçou, que a família dele um dia abraçou. Então é por isso que Paulo está dizendo para eles, um pouco de fermento leveda toda a massa, versículo 7, lancem fora o fermento, para a gente celebrar a Páscoa, com pães asmos da sinceridade e da verdade. A imagem é justamente essa, acabar com o fermento daquele pecado no meio da igreja, e dessa maneira eles continuarem vivendo uma vida de povo santo e santificado em Cristo Jesus. Então Paulo usa esses 3 versículos para nos dizer isso. E ele aproveita, e aqui a gente prossegue para o último bloco, que é do versículo 9 em diante. Ele aproveita para tratar uma coisa que ele já tinha escrito na primeira carta que eu falei, que sumiu. Olha aí. Ele começa, já em carta vos escrevi, e aqui, gente, só uma dica, atenção à leitura bíblica. Você já tinha parado para pensar nisso? Qual carta que Paulo escreveu, se essa é a primeira? Entendeu a lógica? Tem que ter outra antes dessa. Só que essa outra carta ficou perdida na história e pelo menos eu prefiro entender assim, que Deus não quis que ela ficasse registrada. Pronto. Só que Paulo está nos indicando, e ele corrige algo que ele já havia tratado com aqueles irmãos. O que Paulo tinha tratado com aqueles irmãos? A associação dele com pessoas impuras. Só que o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando, olha, ao versículo 10, eu não estou falando aos impuros do mundo, aos impuros que não são crentes, os que estão lá fora da igreja, avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Paulo está falando assim, olha, eu não quero que vocês abandonem a vida social de vocês,
Porque se vocês não forem se associar, se misturar, se relacionar socialmente com as pessoas que estão entregues, né, a Satanás, a sua carne e ao pecado, vocês vão ter que sair do mundo. É isso que ele está dizendo. Terias que sair do mundo. Mas o que Paulo está dizendo nessa expressão? Versículo 11. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem comais. Comais, ceia, pães asmos. Percebe que a linguagem de Paulo está nos aproximando da mesa, da Páscoa, da ceia. Lembra que eu falei que a disciplina tinha a ver com o afastamento da comunhão? Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está aproveitando para lembrar, falou, olha, quando eu falei com vocês, para não se associar com quem é impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, eu não estou falando para vocês não se misturarem com não crentes. Porque se eu tivesse falado isso, vocês tinham que pegar uma nave espacial e ir para outro planeta. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou falando com vocês, para vocês não terem comunhão com aqueles que se dizem irmãos, mas preservam essas práticas, que é o caso daquele menino. Ou rapaz, ou o homem mais velho, não sei. Mas é justamente o caso dele. Aí ele deixa claro, com aquele que se diz irmão, mas preserva essas práticas. Com esses, vocês não dividam o pão e o cálice. Com esses, vocês não tenham comunhão. Aqui é o ponto. O não ter comunhão, o não comais, não diz respeito a, por exemplo, proíbe esse menino de entrar na igreja, ou esse jovem de entrar na igreja, ou esse senhor, porque Paulo fala para a gente nem comer com ele. Aí ele vai te fazer uma visita na sua casa, então eu não posso nem comer com você, então nem entra, porque a Bíblia diz que com esses nem comais e você está com aquele problema lá. Esse nem comais tem a ver com a ceia do Senhor. Não se esqueça, Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Paulo está mandando afastar aquele menino da comunhão, aquele jovem, não sei por que eu peguei a palavra menino, aquele jovem, aquela pessoa, aquele membro, para afastar ele da comunhão, para entregar o espírito à destruição, para que a carne, a destruição, o espírito seja salvo. Então, o que Paulo está dizendo? Afastem ele da comunhão. Ele não pode ter comunhão na ceia com vocês, porque ele é aquele que se diz irmão, mas é impuro, é avarento, ou é idólatra, ou é maldizente, ou é beberrão, ou é roubador. Ok? Só uma pergunta, uma provocação aqui para você levar para a sua casa. Nós já vimos inúmeras disciplinas ao longo da nossa vida cristã de pessoas que trataram a sua sexualidade de maneira desregrada. Mas quão pouco a gente vê algum avarento ser disciplinado na igreja, né? Pessoa que ama o dinheiro. A gente não vê. A gente não vê idólatras sendo disciplinados. E eu não estou falando de gente católico, estou falando de crente que adora coisas ou outras pessoas. A gente não vê disciplina. Você já viu alguém ser disciplinado por ser maldizente, por falar mal das pessoas? Nunca vi, eu também nunca vi. Percebe? Só que Paulo está falando. Com esses nem comais. Com quem? Com alguém que se diz irmão e foi impuro, que é o caso desse rapaz, a sua imoralidade, ou avarento, que não é o caso do rapaz, mas é outro caso, ou idólatra, ou maldizente, beberrão também, né? Se alguém é denunciado porque estava bebendo, ou porque está tendo problema com bebida, né? Se alguém for denunciado por roubo também, mas por idolatria, avareza ou maledicência, é muito difícil a gente ver alguma atitude disciplinar com esses pecados que Paulo está dizendo, que são pecados também que tem que levar alguém a não ser digno de manter-se na mesa do Senhor, a não ser que corrija esse pecado. Então, Paulo está dizendo a respeito disso, e ele finaliza falando o que ele queria falar. Olha os versículos 12 e 13. Pois, com que direito eu havia de julgar os de fora? A resposta é, nenhum. Não julgai vós os de dentro. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vocês tinham que preocupar-se com os de dentro, não com os de fora. Olha o versículo 13. Por quê? Porque os de fora, Deus os julgará. Resolva o problema interno.
Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. Então, é interessante a gente perceber como que Paulo trata disso, dessa questão, e para a gente orar, talvez duas questões precisam ser fruto da nossa reflexão e aplicação. Primeira foi a que eu já fiz. Como nós tratamos os pecados contra os quais lutamos? Esse é um ponto. Paulo fica numa tristeza a ponto de lamentar o pecado da igreja. A igreja, de maneira geral, se vangloria, mesmo tendo aquela situação diante de si. E aí a pergunta que Paulo faria para mim e para você é: e você? Como que você lidar com os pecados contra os quais você luta? Você é profundamente triste, porque ora você vence, ora ele te vence, e você vive numa luta? Ou você, na verdade, até se alegra e fica soberbo, vivendo essa situação? Esse é um ponto que a gente precisa ir para casa pensando, porque Paulo condena a atitude da igreja de não lamentar, de não se entristecer pelos seus pecados. Bem-aventurado é aquele que chora, porque ele vai ser consolado. Bem-aventurado é aquele que chora pelo pecado do mundo, pela situação da sociedade, pelo coronavírus, mas bem-aventurado é aquele que chora porque reconhece os seus pecados. Quando está diante dos seus pecados, chora. O que vem antes do bem-aventurado que chora é bem-aventurado os pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que olha para si, reconhece quem é, a sua fragilidade, o seu pecado, a sua limitação, e ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Eu não tenho nada, eu sou completamente pobre espiritualmente, eu não tenho nada para poder colocar diante do Senhor, para o Senhor poder me elogiar e ficar feliz comigo. Eu sou completamente pobre espiritualmente. Aí o pobre de espírito, ele chora, porque ele é pobre de espírito. Ele não fica alegre. Quando ele está diante da sua condição, ele chora. Então, é uma coisa para a gente pensar. E por último, e não menos importante, foi essa provocação que eu fiz aqui com a gente. Por que a gente cria uma categoria entre pecados e pecados? Você já parou para perceber que, não talvez intencionalmente, eu e você fazemos isso? Nós temos uns pecados que são pecados graves, que precisam de tratamento, que a igreja precisa tratar, que o conselho não pode ficar sem fazer nada. Tem alguns outros pecados que são pecados intocáveis, são menos graves, são toleráveis, são administráveis, não nos incomodam tanto, só que a gente não vê a Bíblia tratar as coisas assim. Nós estamos vendo Paulo dizendo: você vai disciplinar o irmão que é impuro, o irmão que está tratando a sua sexualidade desse jeito, mas você vai também disciplinar o avarento. Lá na igreja tem alguém que ama o dinheiro, você tem que tratar com ele disciplinarmente. Tem alguém que é idólatra, que ama o dinheiro, que ama outras coisas ou pessoas mais do que a Deus, ele também precisa de ação disciplinar. Tem na sua igreja alguém que tem essa falha no caráter, que é maldizente, né, que fala mal das pessoas incorrigivelmente, precisa de tratamento disciplinar. Tem alguém que está bebendo e virou beberrão, precisa de tratamento disciplinar. Tem alguém que está roubando, precisa de tratamento disciplinar, inclusive para ele corrigir isso, para a polícia não tratar com ele depois. Só que percebe, nós chegamos a essa conclusão juntos, que tem alguns pecados aqui que ao longo da história da igreja, pelo menos da história recente, não posso falar da história lá de trás, a gente vê que são pecados que entraram numa categoria de pecados intocáveis. Não, pastor, é assim mesmo, é assim, né, tá, vamos lá. E Paulo não está tratando desse jeito. Então percebe que o risco, quando você considera o pecado do outro tolerável, a chance de você tolerar ele em você e não corrigi-lo é muito grande. Sabia disso? Ou pelo menos você já parou para pensar assim? Eu tolero no pedestal o pecado da idolatria. O pedestal idolatra, adora uma pessoa X ou uma coisa. Eu posso tolerar por duas coisas. Eu posso tolerar porque no fundo eu não quero, né, gerar esse incômodo de tratar aquela questão, ou eu posso tolerar porque o pecado dele é o mesmo meu. E se mexerem no pecado dele, logo vai chegar em mim.
Porque ele idolatra uma coisa e eu idolatro uma pessoa, somos dois idólatras. Então, como eu não quero que ninguém mexa com a minha idolatria, eu tolero a idolatria dele. Então, essa é uma causa da tolerância, muitas vezes, com alguns pecados. E aí eu gostaria que você pensasse se a sua tolerância com alguns pecados não é motivada porque você cultiva esses pecados e você não gosta e não quer que ninguém trate deles com você. Porque isso pode ser uma motivação para a tolerância também. Então nós vamos orar pedindo para Deus nos ajudar nessa questão e nós vamos encerrar o nosso tempo de estudo bíblico. Vamos orar? Feche os seus olhos aí no seu lugar mesmo.